Então, o que a gente precisa estabelecer é força interna para lidar com as consequências e não deixar de viver a vida e as experiências que a gente quer viver. Isso é totalmente diferente. Então, assim, eu vou bancar viver esse relacionamento com o Alain. O que pode acontecer? Tudo, gente, pode acontecer. Pode ser que ele se apaixone por uma pessoa e saia dali, eu ame, e não consigo viver sem ele, mas eu tenho que bancar isso. Eu tenho que conseguir ser verdade, vulnerabilidade, ter coragem para viver o que eu quero viver e não sair do que eu quero viver, sabendo que tudo pode acontecer. E se de repente o pior acontecer, eu tenho que ter condições de lidar com o pior. Então isso é muito diferente de você começar a minar a sua experiência, de você começar a entrar da forma antiga do vibrar ou do conhecido, simplesmente para se proteger. O que a gente precisa fazer é não se proteger. A gente tem que ter força interna para realmente conseguir estar na experiência, e não importa o que a experiência te traga, você tem que ter certeza que você dá conta dela. Isso que é importante, estabelecer a força interna é importante, e não negar a vida. Entende que é um caminho completamente diferente? Né? E quando a gente se protege, quando a gente nega a vida e a gente fica vibrando no medo, você deixa de viver. E deixar de viver não é a melhor opção. Né? Então eu posso ter tudo desde que eu entenda que eu tenho que ter o culhão de sustentar o que significa ter tudo. Significa que quando eu tenho tudo, eu posso perder tudo. Porque a vida é movimento. Eu posso ter tudo e perder tudo. O ponto é que a gente, quando tem alguma coisa que é boa, a gente não quer perder. E a gente não aceita perder, a gente não aceita o movimento da vida, de que tudo é transitório. E de que a pessoa hoje me deseja, amanhã ela não me deseja. Isso faz parte da vida, isso é o natural. E eu tenho que entender que eu posso estar no ápice do prazer e entregar toda a minha verdade, e que amanhã ele não me deseja, e tudo bem. Ou que eu posso falar toda a minha verdade, que eu amo, que isso, que aquilo, e que a pessoa pode estar na distorção de falar: eu não quero alguém que me ame, quero alguém que me dê porrada. Ok. É um direito dele querer viver com alguém que dá porrada. Não é por isso que eu vou pegar, entender que ele gosta de apanhar, e eu vou parar de amar e começar a bater. Entendeu? Pra ter a pessoa. Porque aí, o que eu tô fazendo? Tô deixando de ter a minha experiência, aquilo que eu quero viver, para controlar e não perder. E é basicamente isso que acontece. A gente começa a entender que o outro não tem condições de viver o amor da forma como a gente quer viver, e a gente começa a entrar no jogo de dizer: não tô nem aí pra você. Começa a ignorar o outro e fazer um monte de coisa, mas você também deixa de viver. Então, a gente precisa de coragem para estar na experiência. E perder o medo desse julgamento, né? Ele, ou nosso mesmo, né? Porque a gente ou quer viver o que os outros acham que você deveria viver. Estar na verdade é muito desafiador, porque você sempre tem perda. Por que a gente mente? Porque a gente já percebeu que vai ter uma perda, se falar a verdade, e que vai ter uma consequência, e a gente mente para não ter a consequência. Então, estar na verdade sempre traz perda e consequência. O ponto é estabelecer força interna para a consequência. E por que o ser humano é tão medíocre? Porque ele não estabelece força interna. Ele não consegue pegar e falar: vou bancar. Não banca. Então, assim, eu te dou o que você quer para não ter consequência, porque vai vir uma punição. E desde muito nova, eu tenho um posicionamento de: vou me dar muito mal, vou me ferrar, mas eu vou fazer o que eu quero. E aí, quando vinha a consequência, eu falava assim: ixi, que merda, deu ruim. Só que eu já sabia, passava até como se fosse um filme em câmera lenta, assim, porque era tão complicada a consequência, né? Você ficou ouvindo, eu olhava como se fosse um filme em câmera lenta mesmo. Só que todos os meus amigos queriam fazer tudo, e aí a gente ia lá para aprontar todas, dava tudo errado, óbvio, porque tinha várias pessoas com medo do cagaço e dava errado. O que acontecia quando descobria? Ninguém era o culpado. Entendeu? Todo mundo,
perda de energia. Não foi isso. Para os pais, os meus amigos falavam assim, ai, a Noemi falou, eu sempre era a que ferrava tudo. Mas eu sempre honrei, eu sempre falei, eu já sabia que as pessoas eram fracas, eu já tinha total consciência disso. Eu falava, nem precisa assumir, pode deixar que eu assumo. E eu sempre fui assumindo na minha vida. O resultado disso foi que eu estabeleci força interna. E aí eu ia lá e falava, eu fiz. E nem era eu que tinha feito, mas eu sabia que os outros eram tão banana e que não ia adiantar de nada, que eu falava, nossa, ridículo. E na hora que dá ruim é que você vê quanto a pessoa ela é fraca, assim, né? Então, a gente tem que estabelecer desde muito cedo força interna. E a gente tem que educar os nossos filhos para que eles realmente tenham condições de ser verdade na vida. Não importa o que você faça. Você tem que assumir aquilo porque tem consequência. A gente não vai dizer, o mundo é lindo. Você pode 100% das coisas, você pode tudo sem consequência, não. Vai vir. Primeiro que você vai incomodar aquele que não tem. Sempre. Né? A sua coragem, ela vai mexer com a insegurança do outro. E o outro vai querer ficar na zona de segurança. E ele vai querer dizer que você está errado. Então, assim, eu recebi um monte de mensagem. E há um monte de gente falando assim, nossa, mas eu fico pensando como seu ex-marido está sofrendo. Eu fico pensando como que... Gente, você já pensou o quanto eu estou feliz? Por que você quer saber o quanto que o outro está sofrendo? E o quanto o mundo te traz uma pressão para que você não seja feliz. Porque, nossa, você quer ser feliz enquanto o outro sofre. Isso é ser consciente? Isso é ser espiritual? Isso é ser evoluído? Meu Deus, seu ex-marido está sofrendo. Olha o que você está fazendo. Opa! Você entende o nível de distorção que existe nisso? Eu estou há 1 ano separada. Mas olha a gravidade da coisa. Então a gente não pode ser feliz. Ou se a gente é feliz, a gente tem que esconder a nossa felicidade. E a gente tem que começar a mentir, porque o outro não dá conta. E eu sinto muito se você não dá conta. Você vai ter que dar conta. Porque eu tenho que dar conta de uma porrada de coisa na minha vida. E você vai ter que dar conta de uma porrada de coisa na sua vida. Isso não é um fator para que a gente pare de viver verdade. Para que a gente pare de honrar aquilo que a gente quer viver. Não pode ser. Né? A gente tem que dar conta e o outro tem que dar conta. E esse é um problema dele. Assim como eu tenho que ter as minhas questões para resolver. Mas é lógico que a gente é amigo, lógico que a gente é cúmplice, lógico que a gente conversa, lógico que esse nível de relacionamento, de assumir a responsabilidade, faz com que a gente não guerrilhe, que a gente tenha um monte de vantagens que ninguém está pensando, porque está todo mundo pensando com uma cabeça da antiga forma. Né? Então, assim, se eu sempre fui verdade na minha relação com ele, eu vou continuar sendo verdade. Isso é fato. Eu não tenho por que esconder absolutamente nada deles e nem dos meus filhos também. Meus filhos me mandam mensagem. Porra, mãe, o que é isso? Você vai falar de masturbação? Meu Deus do céu! Dá pra você parar de falar de liberdade que a minha namorada tá me enchendo o saco? Né? Então tem um monte de coisa que interfere, porque você acaba tendo que ser verdade, mas tem um peso todo da sociedade que vai ser contrário, que vai te julgar, porque as pessoas não estão prontas. Então a gente não pode abrir mão da nossa experiência pelo julgamento do externo, pela força que o externo vai vir. Porque você tem, eu sinto que eu tenho a obrigação de honrar a minha experiência, honrar a minha vida. Porque o divino me deu a possibilidade de experienciar tantas coisas incríveis. Abrir mão disso é uma negação, é um suicídio. É você deixar de honrar, é você ser ingrato em relação ao potencial que você tem, né? Então, assim, não dá pra gente ficar validando distorção, abrindo mão de vida, daquilo que a gente veio viver, da nossa felicidade. E a gente não pode ter medo do mundo, porque o mundo inteiro vai vir pra cima de você, quando você fizer uma coisinha diferente. É verdade? Ou não? E aí a gente tem 3 pilares que eu estou sustentando hoje que são muito difíceis. Beleza,
porque também a gente não tem o direito de ser bela se a gente é espiritual, não pode, né? Isso é futilidade. Tá? Então, sexualidade, onde todos os mestres se perderam. Então, assim, sexualidade está muito distanciado porque você está validando muitos desejos, e desejo é coisa de ego também. E qual outro pilar que eu estou sustentando? Relacionamento. Os 3 pilares que mais geram sofrimento na humanidade. Beleza e envelhecimento, né? Então é o condicionamento do padrão de beleza e do envelhecimento. Ninguém quer envelhecer. Sexualidade, onde está quase que todas as causas que a gente vê de desequilíbrio, de distorção, de punição, de culpa. E os relacionamentos, onde quase todo mundo sofre, na verdade. Então são 3 pilares muito desafiadores para estar trazendo uma nova forma e você realmente acreditar que é possível. Porque o que a gente recebe do mundo é, não vai dar certo isso. Esse caminho não vai dar certo. Como eu sempre recebi do mundo a negativa que daria certo. Ninguém nunca achou que fosse dar certo meditar. Né? Tipo, meditar, minha filha, você vai morrer de fome. Você é super inteligente, vai fazer economia. Né? Tipo, não vou fazer economia, vou fazer o que meu coração está dizendo. Arte! Pelo amor de Deus, que desperdício, gastei uma fortuna com essa menina. E ela vai fazer arte. Né? Não é assim? Então, desde o começo, você tem do mundo essa coisa de tipo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso vai fazer para ter retorno. E como eu vivi a minha vida assim, hoje eu tenho condições de sustentar algo muito maior, que é desafiador, que eu não precisaria. Eu podia só eu estar vivendo isso, mas acabei sendo um pilar com a capacidade de realmente ter a força necessária para sustentar isso e quebrar com todos esses condicionamentos que a gente tem dentro da própria espiritualidade, dentro das próprias religiões, dentro daquilo que a gente entende, que a gente tem como conceito. E trazer para as pessoas vida, possibilidade de ser livre, nada errado com viver o que você quiser, da forma como você quiser. Então, se vocês quiserem se libertar, vocês têm um grande campo de energia para isso, porque eu sustento realmente isso o tempo inteiro, né? E esse é um trabalho muito importante a ser feito, porque às vezes a gente fica preso durante encarnações e encarnações dentro dessas mesmas condições que estão relacionadas às rodas sansáricas, né, que a gente tem. São essas eras de Kali Yuga mesmo. Então, os padrões de repetição, eles não se dão só nas sinapses e nos condicionamentos já estabelecidos no cérebro. A gente tem um psiquismo que vem muito anterior de várias experiências. E esse psiquismo, ele tem várias vibrações. Então, a gente tem uma força psíquica que atrai as situações da nossa vida. E quanto mais a gente vai validando e menos a gente exercita a quebra de todos esses condicionamentos, esses padrões, mais a gente vai entregando a nossa vida e vai vivendo vidas e vidas, não é só essa vida, nessa situação da repetição, do lugar seguro. Então é isso. Vocês anotaram tudo ou não conseguiram? Eu acho que isso também é até uma quebra de paradigma para a própria pessoa e vira em todas as áreas da vida dela. Quando você perde o medo num relacionamento de viver a sua verdade, a sua intuição, o seu coração, em todas as outras áreas, na área profissional, na área como você lida com a sua família, não é? Você fica mais destemida porque você sabe que é o que você falou. Você vai ter que enfrentar o quê? Um julgamento, uma crítica. E você já enfrentou em outra área, então você sabe que não, vou defender dizendo que é como eu me sinto bem. Você vai no almoço, você não está ali feliz, aquilo está te incomodando, você vai ter a coragem de falar, gente, estou me sentindo meio mal, vou embora. Sim. E aí você vê que em todas as áreas você consegue já identificar onde que você não está bem, que você pode se retirar sem medo de ser julgado. Exatamente, a gente vai criando uma força. E essa força a gente só tem se a gente não estiver no julgamento. A gente não pode estar na revolta. Força não tem nada a ver com revolta. Força não tem nada a ver com violência. Quanto mais sutil você tiver, mais forte você tá. Quanto mais capacidade para amar e se vulnerabilizar, mais forte você tá.
Porque ninguém consegue se vulnerabilizar se não tiver força. Porque vulnerabilidade significa entregar toda a verdade, estar aberto para o que o mundo vier te trazer como resposta. Isso só é possível com muita força e muita coragem. E coragem é ação pelo coração, não pela mente. Então, realmente, você validar o que você quer é muito importante, porque isso está relacionado com autoestima. Não existe autoestima se eu não tenho coragem de fazer o que eu gosto. Se eu não faço aquilo que realmente me realiza. Não tem como ter. Autoestima está relacionado com o tesão que você sente por quem você é. E tipo assim, poxa, você quando consegue validar, entrar no mundo com uma força de dizer, eu vou viver a minha vida, isso é autoestima. Porque como não? Autoaceitar, né? Tem que se autoaceitar. Você tem que querer você. Você tem que estar comprometido com você. Você tem que estar junto com você. Você fala, agora sou eu e vou fazer o que eu quero. Então é uma coisa que envolve um amor próprio, né? Porque você tem que entender que isso é o mais importante. Então, na verdade, a gente está muito voltado para o mundo externo. Você quer fazer para o outro, para que o outro valide aquilo que você não confia em você, que você não acredita. Então, quando as pessoas vêm para mim, para o atendimento, elas começam a contar uma história, eu digo para elas, você quer que eu, que sou uma autoridade, diga que você está certa. Porque se eu disser, você sai daqui falando, eu sabia que eu estava certa. Muitas vezes. Ou seja, você não tem essa força interna, esse discernimento. Então, você quer a validação do mundo. Só que você tem que estabelecer isso internamente. Estabelecer isso internamente está na prática da verdade na vida. E vai ser desafiador. Porque você vai perder horrores. Você vai perder muito. Mas você ganha no quê? Em coragem, em força, em verdade, em vida, em autoestima. Você ganha autonomia e independência real, emocional. E aí dessa independência você ganha todas as outras independências. Você consegue ser forte para trabalhar e para fazer uma série de coisas. Só que isso não é ensinado. A gente não é educado para isso. A gente é educado para competir. Para que o mundo te diga que você realmente é incrível, né? E nessas a gente vai perdendo muito a nossa força, a nossa energia. E essa energia Shakti, que é essa energia poderosa da criatividade, enfim, do nutrir. Então eu só te dou amor se eu percebo que você me ama também. Eu tô pouco me ferrando se você me ama. Eu vou te dar amor porque eu quero te amar. Eu vou te dar carinho porque eu quero te dar carinho. Eu vou te dar massagem porque eu quero tocar seu corpo. Eu quero te cheirar, eu quero sentir, eu quero isso. O que você está pensando, se você gosta de mim ou não, não é um problema meu. Eu vou viver o que eu quero com você. Entendeu? Agora, o que você vai viver comigo, eu nunca vou saber. Mas eu preciso me realizar. Eu preciso acordar e dizer, puta, eu te amo, nossa, que incrível que eu estou sentindo, blá, 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 faça o que você quiser com isso. Mas eu preciso fazer isso. Né? Então, nesse sentido, a gente começa a criar as condições para a nossa experiência no relacionamento. O que eu quero viver no relacionamento hoje? Eu quero 2 taças de vinho, uma comida maravilhosa, um som incrível, um sexo sensacional. É isso, não problematiza. Pelo amor de Deus, porque no final vocês criam um monte de problematização para tentar fazer o cara querer aquilo que você quer, mas que ele tem que querer. Por quê? Por que você não vai lá e já não faz o que você quer? Né? Por que você já não gera as condições para isso acontecer? Porque você não é claro. Então a gente quer que o outro sinta sem que a gente fale o que é. Sabe assim, isso vai gerando muito distanciamento. É muita problematização. E eu, de fato, não acredito que a gente vá, em algum momento, ter segurança em relação ao que o outro sente. Porque o outro é um universo, você nunca vai saber o que ele sente. E ele pode ser apaixonado, perdidamente apaixonado pela ex, e tá com você e você nem sabe. Tantas coisas acontecem, mas isso é um direito dele. Ele pode ser perdidamente apaixonado por você e também ter vontade de outras coisas também. Ou nem está perdidamente apaixonado por você, mas não está com você por acaso. Nunca é por acaso. E a gente tem muitas opções. Então, se você está com alguém, é porque você quer estar com aquela pessoa.
Se ela tá com você, ela quer estar com você. É mais simples. É muito mais simples. E aí o que leva ela não sabe. Mas é algo que a gente tem que viver junto. E já que a gente tem que viver junto, por que a gente não dá o nosso melhor para a experiência? Por que a gente não constrói a experiência? Por que a gente não entende o relacionamento como uma terceira pessoa que precisa ser cuidada, olhada, né? Então, por que você não gera essas condições para que você possa ter a experiência? Porque a experiência sensacional depende de alguém gerar as condições para a experiência sensacional. Por que tem que ser o outro? Né? E você espera a vida inteira que o outro tenha consciência, que ele tenha sensibilidade, que ele tenha não sei o quê. O que você espera do outro? A gente não precisa esperar do outro, a gente pode fazer. E sabe qual é o resultado disso? É que quando a gente começa a fazer isso, o outro nem tá afim de você, nem tá te amando, nem te acha linda, nem te acha nada. No final, ele tá tão apaixonado por você, que você não sabe, você fala, nossa, apaixonou? Entendeu? Porque, lógico, você só tá gerando as condições boas, mas a gente não gera as condições boas para as experiências boas. Entendeu? Então, assim, a gente tem que mudar essa forma. E tem que entender que o outro é um universo que você nunca vai acessar. E não é ele que tem que te entregar nada. É você que tem que gerar. Você tem que ter essa capacidade de gerar isso. E constantemente, se o outro sai da sua vida, tem esse aqui. Entendeu? Então, tipo, não vai ser com você que eu vou jantar? Vamos jantar. Porque eu quero a experiência de jantar. E ele também é legal. Esse aqui, ó, tá na fila. Todos eles têm as condições que eu quero que tenha. E você não quer? Um direito seu, amor. Vai ser livre, vai ser feliz. Você quer? Não. Você quer? Quer? Então vamos viver. Porque assim é tão simples. A minha experiência eu construo. Aí independe do que o mundo vai entender. E aí as pessoas vão falar, mas você não estava com ele ontem? Estava. Não estou mais. Agora estou com ele. Algum problema nisso? A vida é minha. Ele não quer. Eu tenho que estar com ele? Não, ele não quer. Entendeu? Então, assim, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar a nossa vida. E a gente tem que se empoderar dela. E não tem problema. Por que eu quero quem não me quer, gente? Você quer o outro ou você quer as experiências que você pode viver? Né? Você quer que o seu marido seja o príncipe encantado? Ele não é o príncipe encantado. Agora pensa se você quer alguma experiência que você pode viver com ele. Né? Totalmente diferente. Tá certo? Então, a cura energética, ela está muito mais em fazer com que a gente tenha uma visão clara e organize toda essa bagunça, que é muito bagunçado, porque, na verdade, são várias condições para não ser feliz, são várias condições de negativa. Dentro dos condicionamentos, nunca é um sim. Né? É sempre um não, não é isso? Não faça isso, não faça aquilo. Não faça nada. Principalmente um não pra você mesmo. E às vezes um sim boicote, que era pra ser um não, mas um sim pro resto. Né? Você faz o que você não queria fazer, mas que tu cresce, não vai ficar chateado, esse aqui você vai corresponder também, então você faz o... Então, e quando você vem na verdade, e eu sou daquelas que falo bem a verdade, eu não sei, não te garanto absolutamente nada, porque eu não sei de mim. Amanhã eu acordei, eu quero estar em outro lugar do mundo, perfeito, com outra pessoa. Direito meu. Estou te deixando claro isso. E você também tem esse direito, só que você tem que ter isso verdade dentro de você. Porque você só se dá o direito de viver isso quando você entende que o outro tem o direito de viver isso. A gente só se condiciona quando a gente quer controlar. Porque aí, para controlar o outro, tem que ser aquilo que eu digo que é certo. E tenho que fazer o outro se sentir culpado também. Porque ninguém controla ninguém se não tiver culpa. Se o outro não se sentir culpado, não tem como eu controlar ele. Aí eu digo, nossa, que absurdo. Você sente isso por outra pessoa? Eu não. Não? Você não sente. A gente vai se atrair o tempo inteiro na vida, mas entre se atrair e transar com alguém, um abismo, né? Então, assim, a gente já acha que o fato do outro se atrair já é traição.
Gente, como assim? Olhou, ferrou. Né? A atração é uma coisa muito natural e vai muito além das condições. A atração é uma questão muito energética e a gente vai se atrair por muitas pessoas e tudo bem, isso não é traição. E aí eu me atraio e eu tenho que ficar assim, ó, olha pro chão, olha pro chão, olha pro chão. Faz cara de papel agora. Oi, amor. Não, nada, tá tudo bem. Não, eu tava aqui pensando em outra coisa. Não. Estampado na cara. Tipo, eu não posso nem olhar a pessoa, né? Porque é ridículo isso. Para pra pensar. Você tem que ficar fingindo que... Ai, passou aqui um deus grego? Nossa, jura que eu não vi? Então é assim que a gente vive, com base em muita mentira, com coisas que são insanas. Tipo, claro que eu vi, claro que é lindo, claro que deu tesão, cara, é maravilhoso. Vamos ficar maravilhosos também, vamos fazer academia, vamos comer, vamos fazer coisas incríveis pra gente ficar assim. Porque é ótimo ter alguém assim na nossa vida. E por que não fazer o cara que tá com a gente também se sentir o máximo, atraente, bonito, ficar sarado e um monte de coisa que é o direito dele. Ele vai ficar bem pra caramba, quem que se beneficia? Nós. Então é isso, gente. Vocês entenderam onde está a questão da cura energética? Quantas distorções a gente vai criando para se distanciar da experiência daquilo que a gente pode viver? E quem disse que a gente não pode viver? E por que que você valida isso? Porque você aceita que você não pode viver alguma coisa. A vida não é sua. Você nasce sozinho e morre sozinho, não é? Quem te deu a vida? Foi o divino. Ele desce aqui na sala e fala, não vai trair. Não vai olhar para o outro. Ele faz isso. Então, se isso não pudesse, teria alguma lógica do divino te permitir viver qualquer coisa que você queira viver? Não, não é uma super inteligência. O que que ele está te dando? As infinitas possibilidades. E o que que ele está te dizendo? A partir da experiência, você vai entender o que é bom e o que não é bom para você. E você vai evoluir, você vai crescer, você vai amadurecer, e você vai deslumbrar nesse universo da evolução, que é isso que a gente veio fazer, evoluir. Só que ninguém evolui dentro de uma caixa. Repetindo, acordo, tomo banho, escovo os dentes, vou pro trabalho. Falo com meu marido, brigo do mesmo jeito, como a mesma coisa. E eu vivo assim, e isso é desperdiçar a experiência que a gente tem. Então é isso, não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda de live. Bom, a gente vai dar uma pausa para almoçar. Que horas são? 23 minutos. Caracas! Vou, né? Eu ia falar cedo ainda. Então vamos parar para almoçar. Depois eu vou ler os comentários de vocês, todos os comentários. E respondo em uma próxima live, eu respondo nos stories, tá? Porque é impossível ler enquanto eu tô aqui no curso. Gratidão. Namastê. A gente encerra, tem alguém gravando, não sei se tem, não tem, mas a gente vai pra sincronicidade. Banquete.